alunos. Neste sábado letivo, vamos trabalhar uma intervenção pedagógica, que nada mais é que a tentativa de fazer um reforço no aprendizado de vocês. E eu escolhi falar sobre a minha matéria, sobre a química, e por que ela é considerada, ela é tão importante que é uma disciplina no ensino médio. Eu quero falar para vocês, no caso, sim, a importância, né, da ciência química. Eu quero mostrar para vocês que a química ela tem uma linguagem própria. A química ela interage com outras áreas de conhecimento. E vou falar um pouquinho para vocês de propriedades da matéria, que é algo que foi trabalhado nas primeiras semanas do volume 2 do PET, e sobre reações químicas, que é justamente o que está sendo trabalhado agora na semana 4 do PET. Aí vamos passar aqui pelo conteúdo, né? E eu vou dando algumas, eu vou acrescentando algumas informações, certo? Então, no caso, o que vem a ser química? Química é uma ciência natural que visa o estudo das substâncias, de sua composição, de sua estrutura e das suas propriedades. Apenas isso. Então, sempre, química eu vou estudar do que as coisas são feitas, como que elas são organizadas a nível atômico, a nível molecular, as propriedades, características gerais. Nós vemos em química muito sobre as propriedades físicas, propriedades químicas das substâncias, certo? Também em química a gente fala muito nas transformações que existem nas substâncias, certo? Aí, no caso, é legal você saber, ter algum conceito, alguma base sobre o que vem a ser química, para você não passar essa vergonha que está aqui, ó. Então, existe uma propaganda que fala que Companhia dos Fermentados ensina como produzir alimentos sem química. Então, você não pode cometer o erro em pensar que químico é só algo artificial. Não, tudo vai ter, grosseiramente falando, tudo vai ter química envolvida. Você está vivo por causa de processos químicos que acontecem no nosso organismo. Até mesmo o ato de você respirar é um processo químico, é uma reação química. Você inspira gás de oxigênio, expira gás carbônico. Esse processo, que é muito rápido, é uma reação química. O processo de fotossíntese que vocês veem na biologia, ali que tem aquela equação lá e tal, é uma equação química, representação de uma reação química, certo? Então, vocês veem que a química ela tem uma importância no cotidiano, até mesmo ao quadrinho aí do meio, até mesmo com relação à tecnologia. Quando a gente vai trabalhar sobre os metais, eu falo, né, os metais que existem na tabela periódica e tal, e dá para fazer uma conexão com parte de baterias. Quem é mais novinho, vocês não vão lembrar, mas quando os primeiros celulares surgiram, eles eram tipo dobro, quase o triplo, ou até mais do tamanho do que são hoje. Graças, muito em parte, por causa do tamanho da bateria. Terem descoberto baterias mais leves que ocupem menor volume não deixa de ser química. São avanços na área da química, ok? Quando você está no mercado, quem quer emagrecer, ou às vezes quem tem algum problema, seja digestivo, algum problema nutricional, isso de você saber uma quantidade de calorias, se um alimento é diet ou light, isso é relacionado ao conteúdo de química. Aí, no caso, sempre que se fala em química, se fala a linguagem da química. Guarda na cabeça que existem as equações químicas. Aqui embaixo ó, tem um exemplo interessante. Ó, essa parte aqui que eu estou mostrando com o mouse. Então, se eu coloco C mais O2 igual CO2, isso é a linguagem da química, é uma equação química. Aí eu posso até aqui ó, desmiuçar. Eu posso dizer o seguinte: antes da reação acontecer, antes da setinha. Então, a setinha ela está indicando uma reação. Antes de acontecer, os componentes de antes de acontecer são os reagentes. E depois que a reação ocorre,
são os produtos. Em questão aqui, se eu for colocar então na linguagem, em palavras, o carbono grafite, ele reage com gás oxigênio e produz gás carbônico, certo? E como eu disse, a química está relacionada com várias disciplinas. Então, a química está relacionada com biologia, com bioquímica, com a própria medicina, com física, com astronomia, geologia, ciência ambiental. Aí, o que é geologia? Geologia você vai estudar basicamente, falar de um modo bem grosseiro, as rochas, quem trabalha com a parte de solo. Então, a pessoa para trabalhar nessa área é uma graduação, inclusive, é um curso superior. Você tem que gostar muito de química, porque é muito importante nessa área científica, certo? Aí, no caso, da onde que se iniciou, então, essa ideia de você estudar a estrutura, os compostos, as reações? Tudo isso remonta à Idade Média. Vocês devem ter visto que na Idade Média existiam os magos, a alquimia. A alquimia a gente considera como o pontapé inicial da química. Eles queriam fazer o elixir da eternidade, transformar qualquer metal em ouro. Foi a partir disso, dessas coisas que hoje alguns podem considerar até absurdas, mas muitas coisas começaram ali, a estudar os compostos e tal. Foi o pontapé inicial para a química que a gente tem hoje, certo? Aí nisso nós vamos ter vários cientistas e tal. Durante o ensino médio a gente fala em muitos cientistas, muitos nomes e tal. Aí agora a gente vem para a parte que é assim, que é conceito mesmo, que é legal saber, né? O que vem ser matéria? Aí vocês estudam nas ciências, né? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Há muita gente que fala que química é o estudo da matéria, certo? Aí no caso aqui a gente pode também ver qual que é a diferença de substância e mistura e propriedades, certo? Então vamos lá. Sempre para começar, é uma coisa legal a gente saber que existem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. É bem importante vocês saberem as mudanças de estado físico, né? Toda vez que passa do sólido para o líquido, é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Ai, mas não é evaporação, não é calefação? Essas são tipos de vaporização. Pega lá, tá? Então eu posso considerar isso como um sentido, né? Aí no caso, e esse sentido aqui, ó, fusão, vaporização, ele ocorre mediante absorção de calor. É um processo endotérmico. Agora, se eu tenho vapor e quero passar ele para líquido, isso pode ser chamado de condensação ou liquefação. E se eu tenho algo líquido e quero passar para sólido, aí é chamado de solidificação. Ainda tem um processo que você pode passar do sólido diretamente para o gasoso. É chamado de vaporização. E como eu disse agora há pouco, fusão, vaporização, eles ocorrem mediante absorção de calor, aumento da temperatura endotérmica. Aqui é mediante liberação de calor. Aí, com diminuição da temperatura, é chamado de exotérmico, processo exotérmico, certo? Gráficos, para a gente encerrar essa primeira parte. Então, sempre que você fala em gráficos, esse é um gráfico que está mostrando um gráfico de mudança de fase. E toda vez que você vê um gráfico bonitinho, assim, ó, todo retinho, é legal que você já pode considerar como uma substância pura. Porque sempre uma substância pura, elas têm propriedades físicas constantes. Nesse caso aqui, ó, a gente pode considerar que é a água. Por quê? É uma informação que geralmente todo mundo sabe. Qual que é a temperatura de fusão da água? 0 graus. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus. Posso mostrar aqui para vocês no gráfico. Então, se eu tenho uma porção de água
sólida, que é conhecida como gelo, a menos 40. Se eu chegar até zero, eu vou ter sólido, ela no estado sólido. A partir do momento que chega a 0 graus, ela entra em processo de fusão, ou seja, o gelo está derretendo. Eu vou ter sólido e líquido coexistindo ali a 0 graus. Aí, acima de 0 até 100, quando eu tenho um aquecimento, eu vou ter água líquida. Atingiu 100 graus, aí também entra num processo de passar do líquido para o gasoso, que se tiver formação do líquido para o gasoso é vaporização. Aí nisso, se a gente for detalhar, se tiver formação de bolhas, aí a gente chama de ebulição. Passou de 100 graus, aí virou vapor, virou gás, ok? Isso a gente está lendo, ó, o gráfico. Então aqui é representada a temperatura, né? 0 começa a derreter, no caso da água, 100 começa a ferver ou virar gás. E eu posso fazer o processo inverso, pegar a água numa temperatura bem quente e fazer o processo inverso. Então, se está lá de 120 passa para 100, começa a passar do estado gasoso para o líquido. Aí o fenômeno da condensação. De 100 até 0, resfriamento, no caso, eu vou ter o líquido, a água líquida ali, resfriando. Chegou a 0, aí vai ter o resfriamento, formação de gelo, certo? Parar por aqui para fazer vários vídeos para não ficar muito longo. Vamos lá, dá uma pausa aqui.